Boa tarde, galera. Vamos lá, mais uma aula de filosofia. Vamos tratar dessa vez de Platão. Uma breve introdução. Para Platão, a primeira virtude do filósofo é admirar-se. A admiração é a condição de onde deriva a capacidade de problematizar, o que marca a filosofia não como posse da verdade, mas como a sua busca. Então, a filosofia não é um ramo de conhecimento que tem conhecimentos prontos e é ofertado para alguém de forma que se dê respostas finais, decisivas. Nós temos aqui um âmbito de conhecimento de busca, de investigação, e o que é importante frisar, é uma investigação constante que leva, inclusive, o indivíduo a voltar a questões que ele já tenha refletido antes. E nós vamos observar ao longo das aulas de filosofia, como alguns já podem ter notado, algumas das questões tratadas no princípio da filosofia, elas vão sendo retomadas. Então, algumas coisas que já falamos lá quando falamos de Sócrates, vamos falar de novo aqui em Platão e vamos voltar a falar delas depois quando virmos o Aristóteles. Então, isso é recorrente, isso vem até hoje, pergunta sobre felicidade, sobre justiça, sobre verdade, sobre como deve ser a vida política, como deve ser organizado um governo, são temas que vão passar pela filosofia ao longo da história. No seu começo, a ciência estava ligada à filosofia. Eu já falei sobre a episteme e como isso funciona em uma aula anterior. Sendo um filósofo, o sábio que refletia sobre todos os setores da indagação humana. Então, o ser humano está num momento de busca e o filósofo é aquele que concentra em si o conhecimento das mais diversas áreas. Então, dizer que alguém era sábio não era ser sábio só porque conhecia a filosofia como nós conhecemos hoje. Ser sábio era conhecer e entender que filosofia era o grupo de conhecimentos que abraçava todo o conhecimento daquela época. Na ordem do saber estipulada por Platão, através da dialética, o homem começa a conhecer pela forma imperfeita da opinião, do grego doxa, depois passa ao grau mais avançado da ciência, chamado episteme, para só então ser capaz de atingir o nível mais alto do saber filosófico. Por que isso acontecia? Porque para o Platão, assim como para Sócrates, a nossa percepção, a nossa sensibilidade não garantia para nós o conhecimento da realidade. Então eles estão preocupados com uma verdade absoluta, uma verdade do mundo das ideias, uma ideia perfeita, uma ideia absoluta, vindo de um mundo das essências, ou seja, de um mundo da verdade. O que nós temos com aquilo que nós percebemos são apenas os fenômenos, são só as aparências das coisas. Então, a mera aparência não é a verdade da coisa. Perfeito? A diferença entre os sofistas, de um lado, e Sócrates e Platão, de outro, é dada pelo fato de que os sofistas aceitam a validade das opiniões e das percepções sensoriais e trabalham com elas para produzir argumentos de persuasão. Então, os sofistas estão interessados em construir bons argumentos, em levar o sujeito que procura a vida pública a ser bem-sucedido nos seus discursos e ser admirado, fazer com que ele consiga que as suas ideias sejam aceitas. Platão e Sócrates não estão preocupados com o sucesso da argumentação. Eles estão preocupados antes disso, ou até antes de tudo, com a verdade do que está sendo comunicado. Então aqui é uma mudança bastante grande no eixo de reflexão. Sócrates e Platão consideram as opiniões e as percepções sensoriais ou imagens das coisas como fonte de erro, mentira e falsidade. Formas imperfeitas do conhecimento que nunca alcançam a verdade plena da realidade. Aos olhos de Platão, o mundo sensível subordina-se às essências ou ideias, formas inteligíveis, modelos de todas as coisas que salvam os fenômenos e lhes dão sentido. Pessoal, veja bem, eles estão pensando, com a ideia especialmente de Platão, que existe um mundo perfeito, o mundo das essências, e lá está a verdade das coisas. Existe o cavalo, existe a mesa, existe o ser humano, ou seja, a máxima expressão de perfeição de cada ser, a sua essência, aquilo que é na sua integridade, sua verdade, enquanto que aquilo que se percebe aqui são meras cópias, são meras
reflexos daquilo lá. Então não dá para dizer que nós temos o evento, o fato verdadeiro diante de nós, senão apenas uma mera reprodução. Em suma, a ideia ou essência são as coisas, no seu estado mais puro, modelos do pensamento e da reflexão. É a dialética que, de conceitos em conceitos e de proposições em proposições, permite atingir essas essências ideais, assim como o bem, o termo último do procedimento racional. Vejam bem, falando de mundo das ideias, nós temos que pensar que Platão está como que colocando uma divisão. No mundo das ideias, o mundo da perfeição, aqui onde tem a justiça plena, a verdade plena, a ideia de bem, de beleza, de verdade, tudo mais puro. Tudo mais puro. Aqui tem não é uma essência, mas existe um conceito melhor do que todos os outros. Esse conceito ele se sobrepõe, que é o conceito de bem. É o conceito mais elevado da teoria platônica. Tá? Então, ele está colocando um mundo suprassensível, um mundo abaixo desse suprassensível. O que está acontecendo aqui? O mundo suprassensível é o mundo do conceito, o mundo da ideia, enquanto que o mundo sensível é o mundo da percepção dos 5 sentidos. O bem designa aos olhos de Platão o divino. Não é a rigor nenhuma noção, nenhum conceito, mas um princípio supremo, superior tanto à existência quanto à essência, ultrapassando-as de longe em dignidade e potência. O que nós temos, então? Nós temos um princípio de tudo, um princípio que é anterior à essência e à existência. Enquanto tudo que nós estivermos falando de ideia, tudo que estivermos falando de conceito, está colocado dentro de uma existência, seja ela perfeita no mundo inteligível, seja ela imperfeita no mundo cópia, estamos falando de coisas existentes. E nós estamos, quando falamos do bem, estamos falando de algo que é anterior à existência e anterior à essência. Então, é um conceito bastante difícil de se aprender aqui no Platão. Essa ideia do bem, causa de tudo o que há de reto e belo, comunica sua verdade e sua vida a todos os objetos cognoscíveis, ou seja, a tudo o que é conhecido. Esse bem se manifesta em tudo. Essa é a ideia. Esse bem está manifesto em tudo. Perfeito, galera? Introdução feita, nós vamos começar a entrar na filosofia do Platão nas próximas aulas. Bom estudo aí, boa leitura e até a próxima!